Está no ar a revista da imprensa, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer as notícias em destaque nas capas dos jornais deste fim de semana. E para comentar os temas que marcam a atualidade, é hoje o meu convidado, Jorge Sequeira. Muito bem-vindo, Jorge, é um prazer tê-lo aqui connosco. Viva, um gosto de estar consigo e aqui no Porto Canal. Feita então uma primeira ronda pela imprensa deste sábado, vamos aos destaques, Jorge Sequeira. E podemos começar desde logo pela polémica sobre a Caixa Geral de Depósitos, que continua a marcar a atualidade política. As novidades desta sexta-feira prendem-se com o facto do PSD e do CDS-PP quererem uma nova comissão de inquérito à polémica da Caixa e também pelo facto do Tribunal Constitucional ter confirmado que os gestores são mesmo obrigados a apresentar a declaração de rendimentos. Como é que está a acompanhar toda esta polémica que parece não ter um fim à vista? Estou a acompanhar bem e acho que é uma boa narrativa, como sei dizer-se, para pormos na ordem do dia, digamos, estas duas dimensões da verdade e da mentira, o bem e o mal, o antagonismo entre a ética, o rigor, a credibilidade e a transparência e, digamos, o jogo de cintura, as meias palavras, o diz que disse, o não dito. Digamos que essas duas coisas hoje estão no prato da balança, quase como no símbolo da justiça, que tem a balança como um dos seus, digamos, ícones, que deve ser cega, porque mentira é sempre mentira e a verdade há de sempre ser verdade. Mas quando isto entra, digamos, nos corredores de Belém, ou melhor, nos corredores de São Bento, a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade, sem que eu queira fazer aqui trocadilhos com as palavras. O que é certo é que isto está baralhado, mas em bom rigor e cortando um bocado a direito, aquilo que é a percepção pública, aquilo que é que, de facto, houve ali um acordo entre Mário Centeno e António Domingos, tipo, ok, e o António Domingos pediu-lhe isso. Acho que hoje é difícil dizer que isto não foi assim. Agora, o que se tem que pensar é quais são as consequências disso. Será que isto vale a demissão do ministro? Será que isto vale a demissão do ministro? E vale ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Acha que Mário Centeno tem condições para continuar? Acho que sim, porque... Primeiro, não está provado que ele mentiu. E seria absolutamente extemporâneo e eu ou qualquer outra pessoa demita-se. Se provar que mentiu, admito que isso fazia sentido. Primeiro, não se provou. Tanto é que aqui a questão estava na prova. O próprio Presidente da República, a determinada altura, disse: mas há alguma carta escrita? Tipo, se houver alguma carta escrita, ele assinou algum papel? É que se ele assinou um papel, eu também não lhe posso pôr aqui a minha chancela, o meu carimbo tácito e dizer que está... Enfim, o Presidente da República o que fez, e bem, foi dar-lhe um raspanete público. Tipo, não podes andar aí a cozinhar acordos por baixo da mesa, porque isto é algo de responsabilidade, não se pode prometer uma coisa que não se pode dar, o Estatuto de Gestor Público obriga a apresentação da declaração de rendimentos, o Ministro aparentemente, digamos, desobrigou de o fazer, ele não tem poder de fazer isso, quem manda é o Tribunal Constitucional, mas não se provando, e a Justiça às vezes é um pouco isso, nós sabemos que aquela pessoa roubou, sabemos que matou, sabemos, mas não conseguimos encontrar digamos, a pistola fumegante. E aqui não encontramos ainda a pistola fumegante. Se calhar os jornalistas, e bem, atenção, porque os jornalistas para mim, ou o jornalismo para mim, são a maior justiça que este país tem. Porque são curiosos, não têm que andar atrás daqueles processos que nunca mais acabam, não têm que reunir uma série de coisas e acabam por pôr na ordem do dia algo que é importante. Ou seja, se nós queremos um país honesto, se queremos um país íntegro, não podem ser os seus ministros a cometer, digamos, mentira. Agora, aqui o que eu quero dizer é que, enfim, este ministro se calhar não é político, tanto quanto os outros, se calhar não a soube fazer bem feita, é também algo que se põe na ordem do dia, se calhar um político a fim de carreira não tinha caído não tinha escorregado nesta casca de banana. Digamos, este governo, enfim, a quem chamam de geringonça, claro que com este episódio
verteu um bocadinho mais de óleo, Fica fragilizado. um bocadinho mais de óleo, mais um fio que se partiu, mais um contrapeso que abanou e ficou fragilizada, mas ao ponto de que o Ministro tenha perdido a confiança do Primeiro-Ministro e do Presidente, aparentemente não, e talvez o que o tenha safo foi o facto dos resultados económicos terem sido bastante promissores, interessantes, o déficit, enfim, o que manda na sociedade é a economia, não é mentira. Se calhar numa sociedade mais, digamos, elevada, tipo como a Islândia, em que um ministro disse que, ou seja, foi apanhado lá no Panama Papers, no dia seguinte demitiu-se. Numa sociedade mais evoluída, com outros padrões, se calhar ele demitir-se-ia e daí não vinha ao mal ao mundo. Mas continuamos aqui a construir um castelo de cartas porque nada está provado. Nada estando provado, ele não tem nada não tem nada que se demitir nem ser demitido. Agora que isto cheira um bocadinho a esturro, cheira ali um bocadinho a uma mão lavou a outra, e depois também o António Domingos também não quis ficar mal da fotografia e saiu desta história a dizer, há aí umas SMS, quem sabe, não é? O assunto tem que ser esclarecido. Tem que ser, as comissões fazem bem. Agora, espero que não seja uma comissão de comissionistas para se comissionarem e que embrulhe tudo e que se perca de ter tempo demais e que não seja só uma revanche da direita que vê aqui, digamos, uma brecha para mostrar o osso e ver sangue. Não é? A favor da verdade sempre, e espero que esta comissão, a existir, que descubra a verdade, seja ela qual for, porque naturalmente essa é que deve presidir sempre de forma inequívoca à tomada de decisão daquilo que são os destinos maiores deste país, geridos pelos seus governantes. Mas que parece que há aqui uma tramóiazita, um conluio, há aqui qualquer... Aliás, o Ministro sente-se um pouco desconfortável a falar disto, e acho giro a expressão é rebuscada e bonita, não é? Erro de percepção mútuo. A semântica está elevada. Aquilo que antes seria uma mentira, uma aldrabice ou uma falta à verdade é um erro de percepção mútuo, não é? Como se isto relevasse para que é uma questão de ponto de vista, não. A verdade é verdade, o seu vestido é branco. Não, é uma cor clara, não é escuro. Não, é branco. Não podemos mitigar, digamos aqui, a verdade com esta expressão bonita, que a mim até me apraz, porque a percepção, de facto, é o que comanda o nosso comportamento, a nossa percepção, não é? Por exemplo, uma anorética, perdoando aqui o parente, ela pensa que está forte e que está... E é por isso que não se alimenta, embora, de facto, quando se olha para a balança, ela tem 20 quilos. Mas aquilo que vai determinar se ela se alimenta ou não é o dado objetivo que aparece na balança, 20 quilos. É a sua percepção sobre a realidade. Ela acha que está um bocadinho mais gordinha e por isso é que não vai comer e por isso é que pode até morrer, como acontece em alguns casos. Por isso, a percepção é bem mais importante que a realidade. Por isso, eu acho que esta frase, algo enfim, jurídico, política, do erro de percepção mútuo, parece que nos enganamos os dois. Mas quando apertamos bem isto, o sumo que daqui sai é que o António Domingos pediu ao António Centeno, eu vou para a Caixa com todo o gosto, recebo o que tenho a receber, mas não me obriguem a mostrar declarações porque eu não me apetece, não quero mostrar, e o António e o Ministro disse, pronto, não te preocupes que isso também não será problema, fica tudo cá em casa. O pior é que tudo se sabe. Jorge Sequeira, e vamos ainda a outras notícias que marcaram a semana. Eu gostava de ouvir sobre o livro que foi apresentado por Cavaco Silva, que tem como José Sócrates um dos principais alvos. Temos ainda uma novidade em relação a isto. José Sócrates responde ao livro de Cavaco Silva. Numa carta que foi enviada à TSF, o antigo primeiro-ministro mostra que não gostou de ver na praça pública as revelações sobre as reuniões privadas de quinta-feira entre o chefe do governo e Cavaco Silva. Ficou surpreendido com o teor deste livro apresentado por Cavaco Silva? Fiquei porque tinha uma ideia do professor Cavaco Silva, um homem contido, um homem que, a favor da nação, até engolia uns sapos. De facto, muitas das vezes ele foi criticado por muita gente e manteve sempre uma postura que até é acusada de cinzentona, algo rígida, pouco expressiva, muito distante desta afetividade tão salutar que o atual Presidente da República demonstra. Por isso surpreende-me que o anterior Presidente da República tenha
aproveitado, enfim, o facto de ter sido presidente e conhecer as histórias que conheceu para vir para a praça pública lavar roupa suja. Isto, digamos que não se coaduna, em princípio, com uma postura de Estado, sendo fundamentalmente porque as coisas ainda estão muito frescas. Ou seja, ele deixou apenas de ser presidente há cerca de um ano, o anterior primeiro-ministro José Sócrates está erguido num processo, digamos que tem aí muita convulsão que está a ocorrer, ou seja, ainda anda muito pó no ar. Eu acho que, bem da história, os presidentes devem escrever e contar um pouco o que se passou. Mas isto ainda está fresco, ainda pode ter implicações graves para um e para o outro. E nós sabemos que o José Sócrates não é homem de se ficar, como se costuma dizer. E, portanto, tinha que vir responder e veio, bem, não é? E respondeu lá a letra e já está aí. Por isso adivinha-se aí um ping-pong interessante entre estes dois antigos governantes que marcaram uma boa parte da história, mas digamos que não ficou bem, na minha opinião, o Presidente da República tão cedo. Se fosse daqui a 5 anos, 6, já passou muita coisa, temos um certo distanciamento sobre a vida, até temos um sorriso no lábio quando até algumas desgraças aconteceram, e aqui cheira um bocado a vingançazinha, a ressábia dela. Claro que o Sócrates, o antigo primeiro-ministro, enquanto ministro sob a tutela, porque, enfim, o Presidente da República ainda é quem manda mais neste país, também deu muitas, digamos, picadelas, muitas ferroadas nas canelas do Presidente da República. Isto, como que se costuma dizer, comportamento gera comportamento, quem com ferro mata, com ferro morre, e estão aí os dois, digamos, a arregaçar as mangas para esta luta. Mas surpreendeu-me, honestamente, não pensei que se ia aguentar mais um bocadinho o antigo Presidente da República. Jorge Sequeira, e outros destaques da imprensa deste sábado? Eu destaco aqui uma notícia assim, que passa aqui entre linhas, no Expresso, que a matemática e português perderão horas em relação às ciências sociais nos novos currículos da escola. Eu, como sou um homem, sou professor, ou vou sendo, volta e meia, e gosto muito desta área, enfim, porque acho que a educação, já dizia a Malala, o Prémio Nobel da Paz, essa miúda fantástica, que com 16 anos, enfim, correu o risco de morrer, assassinada pelos talibãs, e que dizia: um livro, um professor, uma escola e um lápis podem mudar o mundo. Eu acho que, de facto, a educação ainda é a maior arma de um povo, e veja-se tantos povos que não têm possibilidade, nomeadamente as mulheres, de estudar, principalmente nos países islâmicos, digamos, o reflexo que isso tem na sociedade, na violência, na assimetria, enfim, no desajuste, e as ciências sociais, que me são particularmente queridas, ou seja, a área do comportamento, percebermos como é que funcionamos em conjunto, em grupo, em sociedade, acho que deve ter um maior relevo do que tem tido até aqui. Claro que a matemática, o 2 e 2 são 4, mas eu até costumo dizer que 1 e 1 podem ser 3, porque o conhecimento de uma pessoa junto com o de outro, sei lá, um jurista com um engenheiro, aquilo é quase como a água, H2O. O hidrogênio e o oxigênio dão uma terceira substância, que é a água. Quando o conhecimento se junta de duas pessoas de áreas diferentes, dão uma terceira substância ainda maior. E acho que as ciências sociais devem ter um maior destaque para um maior entendimento das variáveis demográficas, a saúde, a educação, a pobreza, a justiça. São coisas que nos tocam todos os dias, e se isto passar a fazer parte dos currículos com ainda mais força, acho que podemos ter uma sociedade melhor, porque, como diria o Einstein, isto é um pouco rebuscado, ele dizia: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. Ou seja, nem tudo que conta pode ser contado. As coisas não passam a ter um maior valor só porque são mensuráveis através da geometria ou da matemática. Que valor têm os nossos sentimentos? Que valor tem uma pessoa que sofre? Que valor tem o Porto ter sido nomeado a melhor cidade
para se visitar na Europa. Que valor tem isso? Se calhar não conseguimos atribuir um valor em dinheiro, um valor em metros ou um valor em quilos, mas tem um valor afetivo que transborda todas as outras dimensões, às vezes mais quantificáveis. Por isso congratulo-me com esta questão das ciências sociais. O que é que salienta? Um destaque muito breve, primeiro à empresa Sacti, que eu tenho o prazer de conhecer bem, que tem uma política de responsabilidade social absolutamente incrível. Pode-se ganhar dinheiro, pode-se fazer negócio e pode-se ajudar a comunidade Sacti. E depois, em segundo lugar, aqui o professor Marcelo, na minha cidade, Braga, na universidade que é minha, por isso viva ao Minho. Está de parabéns. Viva ao Minho, está de parabéns. Uma universidade que é um motor de conhecimento neste país, tecnologicamente muito avançada, centro de nanotecnologia, a fazer coisas incríveis e, de facto, uma universidade que soube crescer e fez crescer a cidade e que fez desta cidade ainda maior que o que já é e com um deslumbre incrível, com conhecimento que brota por todos os poros ali naquele polo do Minho. Por isso, viva o Minho e já agora viva o Braga. Esta gravata é à Braga, que vai jogar contra o Benfica e espero que faça as alegrias dos minhotos no próximo domingo. Jorge Sequeira, muito obrigada pela sua presença nesta revista de imprensa. Foi um gosto. Muito obrigada e um ótimo fim de semana. Obrigado para vocês também. Nós ficamos hoje por aqui, já sabe que temos encontro marcado na segunda-feira com as capas dos jornais. Quanto a nós é tudo, um ótimo fim de semana.